Pessoal, bem-vindos ao canal Além Audiobook, Além das Páginas. Hoje vamos continuar a leitura deste livro maravilhoso, Perguntar Não Ofende. Hoje vamos para a parte 2, que se chama O Ato e Arte de Persuasão. E o capítulo é o 7º, Corroborar versus Contraditório. A pergunta de $64 sobre o quarto estado. Imagine que você se encontra no salão oval com o líder do mundo, livre de um lado da mesa e representantes da mídia do outro lado, e é inesperadamente convidado a participar da conversa. É provável que esta seja uma ocorrência única na vida, e você tem coisas a dizer, pontos a fazer, crenças para compartilhar. O que você faria? Você está confiante o suficiente no poder das perguntas para persuadir e controlado o suficiente para resistir à tentação de falar de forma declarativa em sua busca por persuadir? No início de setembro de 2019, estive em Washington, D.C. para uma reunião sobre um assunto de advocacia privada. Na época, eu não estava mais no Congresso, então raramente tinha motivos para estar em DC. A Câmara e o Senado ainda não haviam voltado às sessões depois do recesso de agosto. Então não havia necessidade de alertar meus amigos destes órgãos que eu estava na cidade. Mas eu sabia que meu ex-colega e companheiro de jantar, Mick Mulvaney, estava em DC. Então, enviei-lhe uma mensagem rápida informando que estava lá, que tinha um voo de volta para Carolina do Sul no meio da tarde e que não precisava nem queria nada, exceto deixe-o saber que eu tinha ido e vindo. Venha almoçar no caminho de volta ao aeroporto, foi sua resposta. Como um idiota, tirei a gravata no caminho para a Casa Branca. Momentos depois de entrar no saguão, ouvi Mick gritar: "Vá comprar uma gravata para Trey. Vou levá-lo até lá para cumprimentar o chefe." O chefe? Deixe-me pensar por um segundo. Mick é chefe de gabinete do presidente dos Estados Unidos. É isso que ele quer dizer com chefe? Mick, eu teria cortado o cabelo se soubesse que iria ver o presidente, eu disse. Que diferença isso faria? Ele respondeu. Parece igualmente ruim, longo ou curto. O furacão Dorian estava prestes a atingir as Bahamas e, por razões que provavelmente nunca compreenderei completamente, as manchetes foram dominadas pelo fato de o presidente ter incluído ou não o Alabama nos estados potencialmente afetados pela tempestade. Em suma, ao mencionar estados que provavelmente seriam afetados pela tempestade em um tweet, ele incluiu Alabama, que até então não estava sob a ameaça da tempestade. Deixarei de lado, por enquanto, a hiperfixação da nossa cultura com a negatividade, bem como a relutância da nossa cultura em admitir que os erros realmente existem e quando de fato cometemos esses erros. O que assisti foi uma conversa no Salão Oval entre o presidente Trump e representantes da mídia sobre justiça, integridade, objetividade e preconceito. Tudo discutido contra o pano de fundo de uma necessidade e um desejo reconhecido de uma sociedade robusta, livre e respeitada. Quarto estado. Eu não estava presente ao lado da mesa do presidente há mais de 10 segundos, quando ele me pediu para avaliar minha perspectiva sobre as questões que estava discutindo com os representantes da mídia. O que você faria? Quais seriam as próximas palavras que sairiam da sua boca? É uma conversa importante. É uma conversa necessária no nosso atual ambiente político e cultural. Foi uma conversa inesperada, com certeza. Não acordei naquela manhã na Carolina do Sul, esperando estar no Salão Oval, observando uma conversa sobre os padrões da mídia e a justiça fundamental, tendo como pano de fundo um furacão.
Tendo estado na política durante quase 2 décadas, com os últimos 8 anos em Washington, formando a minha própria perspectiva sobre os meios de comunicação e como interage com as autoridades eleitas e outras pessoas em cargos de responsabilidade, certamente tive uma opinião. Mas eu não afirmei isso. Fiz o que encorajaria você a fazer. Fiz uma pergunta e outra pergunta, e então outra pergunta. Não fiz perguntas porque precisava de mais informações. Não fiz perguntas porque não tinha certeza dos fatos. Fiz perguntas porque, naquele momento, estava convencido de que fazer perguntas trazia maior probabilidade de persuasão do que simplesmente declarar frases declarativas que começam com eu acredito, eu acho ou eu sinto. Não vou repetir o que o presidente disse ou o que qualquer membro da mídia disse. Não porque seja confidencial e não porque alguém me pediu para manter a conversa para mim. Ninguém disse, o que acontece aqui fica aqui. É apenas o meu senso interno de justiça que determina que, diante desses fatos, os convidados não retransmitam conversas privadas. Mas vou lhe contar o que eu disse. Primeiro, perguntei: por que é que nosso sistema de justiça é mais respeitado do que o nosso sistema político? Por que existe algo chamado regra de integridade em nosso sistema de justiça? Se é suficiente para esse sistema que respeitamos, por que não tentar com outras instituições? Se eu dissesse, Mickey apontou uma arma para mim, mas não inclui o fato de que eu apontei uma arma para ele primeiro, isso é justo? Qual é a ferramenta que mais usamos na vida para elucidar a verdade? Embora você possa não se encontrar no meio de uma conversa animada, embora importante, no salão oval entre o presidente dos Estados Unidos e membros da mídia, é provável que você se encontre inserido ou seja levado a uma conversa de significado e importância. Você consideraria sua declaração de abertura uma pergunta? É claro que você faria isso se estivesse tentando coletar mais informações. Mas e se você já tivesse passado do estágio de coleta de fatos e passasse para o estágio de persuasão? Você agora confia no poder das perguntas o suficiente para começar por aí, em vez de deixe-me dizer o que eu penso? Porque essa é a tentação, certo? Quando outras pessoas confiam em você o suficiente para convidá-lo para participar ou arbitrar uma conversa, a tentação é impulsioná-los com alguma pérola de sabedoria ou verdade. O que eu queria fazer no salão oval era persuadir, cristalizando e destilando as questões do ambiente político para um ambiente exponencialmente mais respeitado. E embora, claro, às vezes as palestras funcionem, as perguntas quase sempre funcionam, especialmente quando as perguntas incorporam os problemas em questão e enquadram esses problemas da maneira que você deseja. Quando se trata da arte da persuasão, existem apenas 2 objetivos em suas perguntas. Isso não é muito difícil, não é? 2 objetivos para toda e qualquer pergunta feita. Nós podemos fazer isso. As perguntas 1. Corroboram ou 2. Contradizem. Eles avançam seu próprio ponto de vista ou retardam a ponto de vista da outra pessoa. As perguntas tendem a provar ou refutar o ponto em disputa. As perguntas tornam o ponto em questão mais ou menos provável de ser verdade. Responda às perguntas que fiz no salão oval. Você realmente acha que eu estava pedindo aos meios de comunicação uma análise do sistema judiciário? Claro que não. O que defendi foi que o sistema judicial é mais respeitado do que a política ou os meios de comunicação social, porque a integralidade e, portanto, a justiça estão incorporados no sistema. E estão incorporadas precisamente porque a integralidade e a justiça estão associadas. Existe uma regra de integralidade no nosso sistema de justiça,
Então, por que não ter uma em outras facetas importantes, como a política e a reportagem também? Use o exemplo de Mick e eu puxando uma arma. E para aqueles que precisam ser tranquilizados, não. Mick e eu nunca apontamos armas ou qualquer outro tipo de arma um para o outro. Embora, se ele tiver 43 tacadas em 18 buracos, como fez uma vez como meu parceiro em uma partida de golfe, reservo-me o direito de revisitar esta questão. É correto, em minha hipótese, dizer: Mick apontou uma arma para mim. No meu padrão de fato imaginário, essa afirmação é verdadeira. Também é manifestamente injusto afirmar simplesmente esse fato, sem mencionar também que o fez em legítima defesa. Não há limite de palavras em um tribunal. Não estamos reduzidos a encaixar nossas evidências em um determinado número de caracteres de um tweet. Não temos prazo em um tribunal. Não estamos tentando ficar famosos em um tribunal. Não há pressão para criar manchetes para que o público clique em uma determinada história e somos severamente punidos, tanto pelo juiz quanto pelo júri, se omitirmos intencionalmente fatos relevantes que contextualizem outros fatos. Esse é o ponto mais amplo. Pessoas de boa consciência admitiriam universalmente que deixar de fora um fato tão importante como brandir uma arma em autodefesa é injusto, carece de credibilidade e, de outra forma, mina a objetividade da pessoa que deixa de fora esse fato. Fazer as perguntas que fiz, da maneira como o fiz, foi calculado para aprender pontos de corroboração e contradição, sem fazê-lo abertamente. Por que temos uma regra de integridade no sistema de justiça? Porque a integridade é o que todos devemos buscar se a justiça fizer parte do processo. Pode muito bem ser verdade que o presidente tenha mencionado o Alabama. Então, é verdade que ele fez isso. É simplesmente injusto deixar ao leitor ou ouvinte a impressão de que esse é o único estado que ele mencionou. Ele mencionou a Carolina do Sul, a Carolina do Norte e a Geórgia, que foram de fato ameaçados pela tempestade. Você também pode questionar efetivamente o interesse ou motivo de alguém que prestou um nível desproporcional de atenção ao Alabama, excluindo ou minimizando outros estados. O que se perde quando os jornalistas também mencionam os outros 3 estados ao contar a história do que hoje é conhecido como a controvérsia do furacão Dorian, Alabama? Por que não expor todos os fatos? O que se ganha ao enfatizar a inclusão do Alabama pelo presidente e, ao mesmo tempo, diminuir a ênfase na inclusão de outros estados? Se o seu objetivo é menosprezar o presidente por incluir o Alabama, você ainda não poderia fazer isso revelando toda a verdade do que foi dito? A minha pergunta foi concebida para contradizer os protestos dos meios de comunicação social de que a precisão é, de fato, justiça. Você pode ser preciso e injusto, mas na verdade é mais fácil ser preciso e justo se também for completo. Mas gente deveria tentar. Não procurei nem desejei ser inserido na conversa do presidente com a mídia naquela tarde. Mas, uma vez inseridos, a maneira de destacar os pontos que considerava mais salientes era usar perguntas calculadas para corroborar ou contradizer. Suas perguntas devem ter um objetivo, seja aberto ou oculto, óbvio ou sutil, matizado ou grosseiro, mas ainda assim um ponto. No que se refere à persuasão e à prova ou refutação de posições, os 2 pontos à sua disposição são construir ou destruir, avançar ou recuar, corroborar ou contradizer. Softball e hardball. Quando criança, eu adorava todos os esportes, mas principalmente o beisebol. Perdão. Como a maioria dos meninos, esperar meu pai estacionar na garagem depois do trabalho é uma das minhas lembranças mais vívidas e recorrentes da infância. Mais tarde, percebi que os papais ficam cansados depois do trabalho.
Na verdade, eles querem trocar de roupa e relaxar por um segundo, antes de ir para o quintal e jogar beisebol. Mas foi preciso se tornar um pai para apreciar isso. Quando criança, eu tinha nossas duas luvas prontas para jogar beisebol assim que ele saísse do carro, com roupas sociais e tudo. Meu pai conseguia lançar as moscas mais altas e eu acampava embaixo da bola e esperava nervosamente que ela encontrasse minha luva. Muitas vezes ele encontrou minha luva, às vezes encontrou minha cabeça. E, embora meu pai fosse pediatra e entendesse que ser atingido na testa por uma bola de beisebol que acertasse uma luva provavelmente não me mataria, minha mãe não entendia isso. Então, ela amorosamente me encorajou a encontrar um novo esporte ou a inserir uma placa de metal na minha testa. Em vez disso, decidi aprender a pegar. Eu deitava de costas na sala e jogava uma bola perto do teto e a pegava antes que batesse na minha cabeça. Mas o jogador de beisebol de verdade teria sido um professor muito duro. Então, comecei a lançar uma bola de tênis. Há uma enorme diferença entre ser atingido na cabeça por uma bola de tênis e por uma bola de beisebol. E se você já foi atingido na cabeça por ambas, pode apreciar a diferença entre forte e suave. Você já ouviu a frase pergunta do softball? Uma pergunta de softball é uma pergunta fácil. Uma pergunta dura é uma questão difícil. As questões do softball corroboram. Por exemplo, numa conferência de imprensa na Casa Branca, um repórter pode perguntar: Senhor presidente, gostou do fim de semana do Dia do Trabalho? Essa é uma pergunta de softball. É como estar em uma entrevista de emprego e ser questionado sobre qual é o seu maior ponto forte. É uma pergunta elaborada para ser fácil, de modo a permitir que a pessoa que responde apresente um ponto de vista ou avance uma posição. É um convite para persuadir. Todos já vimos esse tipo de questões em debates políticos. Perguntas que talvez o próprio candidato tenha escrito. Por que você está concorrendo a um cargo público? O que faz de você o candidato mais qualificado? Como é ser tão maravilhoso? Você já se cansou de ser perfeito? Essas são perguntas de softball e têm como objetivo acreditar, corroborar ou promover uma posição ou uma pessoa. No sentido bancário, essas questões permitem que você faça depósitos em contas de credibilidade ou simpatia. E, como aprendemos, essas três características, credibilidade e simpatia, são essenciais para a persuasão. O outro tipo de questão contradiz, enfraquece ou contesta. Estas são questões difíceis. Faz saques dessas mesmas três contas: credibilidade e simpatia. O que você quis dizer com sem novos impostos quando os aumentou 3 vezes como governador? Quando você parou de beber no trabalho? Como você pode ficar acima de 0,0 nas pesquisas? Essas questões prejudicam, acusam e tendem a colocar a pessoa que responde sob uma luz defensiva ou negativa. O mesmo acontece quando você está no tribunal. Você está pedindo a eles que construam algo, corrobore, ou pedindo que destruam algo ou alguém, contradiga. E às vezes a mesma pergunta pode ser usada tanto para contradizer quanto para corroborar, dependendo apenas do motivo ou propósito por trás de quem está fazendo isso e quando é feito. Em sua própria vida, você terá a sensação de que alguém está com você ou contra você. Quer se trate de uma questão política ou de encontrar uma alma gêmea que também torça pelos Dallas Cowboys, você percebe desde o início, na maioria das conversas, se alguém é amigo ou inimigo, pelo menos no assunto específico em questão. Você saberá disso não apenas pelo conteúdo de suas perguntas e respostas, mas também pelo tom e pela textura de suas respostas. Então, com amigos e aliados, seu objetivo é, espero, corroborar, construir. Deles, oportunidades de expor. Deles, fatos incorporados em sua pergunta que reforcem sua posição. Quando Dallas ganhou os Super Bowls consecutivos, quantos anos você tinha?
Qual foi a vitória do Super Bowl quando Jimmy Johnson gritou: "Que tal os Cowboys?" Tão à frente estavam quando Leon Lett foi pego por trás quando estava prestes a marcar um touchdown defensivo? Todas essas perguntas amigáveis, destinadas a enfatizar vários pontos, principalmente que Dallas é ótimo, ganhou alguns Super Bowls, incluindo um por uma grande margem sobre o Buffalo Bills. Agora, e se você, Deus me livre, não for um fã do Dallas Cowboy? Primeiro, arrependa-se e peça perdão. Aí, se isso não funcionar e você ainda quiser impeachment ou contradizer alguém que fala de futebol profissional, suas perguntas seriam bem diferentes, certo? A guerra revolucionária acabou quando Dallas ganhou seu último Super Bowl? Os capacetes eram feitos de couro? Será que o couro foi inventado quando Dallas ganhou o Super Bowl pela última vez? Essas não são perguntas amigáveis. Para ser sincero, nem gostei de escrevê-las. Amor e prisão. Algumas perguntas podem ir para um ou ambos os lados. A pergunta pode ser a mesma, mas a intenção é decididamente diferente. Sonia Pabellon era a esposa de Tommy Pabellon. Tommy Pabellon foi acusado do assassinato de uma testemunha federal na Carolina do Sul. Quando a polícia conversou pela primeira vez com Sonia Pabellon sobre o que ela sabia sobre o incidente, ela foi muito menos honesta. Ela alegou que não sabia de nada, não tinha ouvido nada e geralmente não tinha ideia do que estava sendo perguntada. Ela não foi convincente, mas foi consistente. Não há nada como ser preso por agentes da lei federal para refrescar as lembranças. Sônia foi presa por acusações separadas de drogas e a polícia conversou com ela novamente sobre o que ela sabia sobre o assassinato dessa testemunha federal e o envolvimento de seu marido. Dessa vez, a memória dela estava melhor. Se você é promotor e Sônia é uma testemunha importante do seu caso, você precisa abordar as declarações anteriores dela, onde ela negou o conhecimento, tendo em mente que você tem um propósito e objetivo muito diferentes do que se fosse o advogado de defesa tentando o impeachment dela. Como promotor, quando você pergunta a ela no banco das testemunhas, por que você mentiu para a polícia quando eles a entrevistaram pela primeira vez? Essa é a pergunta destinada a permitir que ela tenha a chance de explicar. É uma pergunta destinada a corroborar o seu testemunho, permitindo-lhe admitir que de fato mentiu da primeira vez e explicar o porquê. Perdão. O objetivo é torná-la mais confiável, porque ele dá a chance de reconhecer que estava intencionalmente errada na primeira vez que foi questionada. Embora seja um fato negativo que deve ser abordado, o seu objetivo ao fazer a pergunta é fazê-la parecer mais credível. O voluntariado com informações negativas muitas vezes coloca o voluntário sob uma luz mais favorável. Depois de negar que seu marido tivesse qualquer envolvimento com o assassinato de uma testemunha federal e depois de ser presa por acusações de tráfico de drogas, Sonia Pabellon foi interrogada novamente pela polícia. Desta vez, no seu segundo interrogatório policial, ela disse à polícia que seu marido estava de fato envolvido no assassinato de uma testemunha federal. Quando o advogado de defesa perguntou à senhora Pabellon por que ela mentiu quando conversou com a polícia na segunda vez que a entrevistaram e implicaram seu marido, isso foi uma tentativa de contradizê-la, de impeachment, de tornar menos provável que seu depoimento fosse acreditado. É a mesma pergunta. Por que você mentiu? Mas com duas expectativas e oportunidades diferentes. A propósito, a resposta da senhora Pabellon foi tão boa quanto poderia ser para uma pergunta como: por que você mentiu? Ela testemunhou e disse: quando foi entre meu marido e a polícia, escolhi meu marido. Quando foi entre meu marido e eu, escolhi a verdade. O júri acreditou nela. Tommy Pabellon foi condenado e cumpre 4 penas de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, no Federal Bureau of Prisons. Na vida, há um número ilimitado de razões pelas quais fazemos perguntas.
Às vezes, realmente precisamos saber que horas são. Às vezes, estamos realmente interessados em saber se alguém gostou de O Paciente Inglês. Às vezes, estamos realmente tentando obter conhecimento sobre uma questão como por que Jason Garrett, o ex-técnico do meu querido Dallas Cowboys, ama os gols de campo mais do que eu amo meus filhos. Olha aí, não consigo parar. Essa última pergunta não é um desejo de mais informações. O objetivo é persuadir o técnico Garrett a tentar mais na quarta e na zona vermelha. Mas no que se refere à persuasão, há apenas um de dois propósitos em fazer perguntas, e essencialmente apenas estes dois: corroborar ou contradizer. Existem aqueles que acrescentam ou subtraem, aqueles que fazem depósito nas contas que valorizamos ou aqueles que fazem levantamentos, aqueles que nos aproximam do nosso objetivo ou aqueles que impedem e obstruem outros na prossecução do seu objetivo. Então, agora que conhecemos os dois propósitos ou objetivos ao fazer perguntas, podemos passar para os dois tipos e meio de perguntas. Mas não se preocupe, eu fui reprovada em matemática, lembra? Isso é o mais matemático que podemos conseguir. Eu juro. E assim finalizamos a leitura desse 7º capítulo. Obrigado por estarem aqui comigo e até breve.